Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo ao vivo, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Na live de hoje, vamos falar sobre propósito de vida. Falamos sobre propósito de vida na última live. Iremos falar mais. Na última live, focamos acerca da negação da realidade que ocorre na maioria absoluta das pessoas. E aí fizemos práticas e damos um comando para que você, através do seu mentor espiritual, descubra que seja inconscientemente o seu propósito de vida para que ele venha a ser colocado em prática. E hoje vamos falar de outras questões dentro do propósito de vida. No final da live, leia-se, eu vou iniciar às 22h10, entre 10 horas e 10h10, vou iniciar a prática Voltar na Origem, focada nessa questão de identificar algum trauma que ocorreu na sua vida, trauma este que emana uma energia que dificulta você entrar em seu propósito de vida. Iremos identificar e ressignificar o trauma. O propósito de vida, como já dito, para quem não assistiu, para quem está assistindo pela primeira vez também, então eu falo para todos os públicos, o propósito de vida é a principal finalidade do ser humano em vida. Isso porque quando encarnamos com um propósito. Quando a pessoa entra no propósito, a alegria que o ser humano sente é muito grande, que entendemos ser alegria sobre-humana. Na live de hoje, vamos trabalhar bastante a questão centelha divina e o egocentrismo. Toda aquela sujeira que fica em torno da centelha divina que atrapalha a pessoa entrar em seu propósito de vida. Então, se um só conhecimento, se captado por vocês, já valeria a pena ter assistido a live, é o fato desse entendimento da questão centelha divina e a sujeira em volta e, de forma que seja inconsciente, encontrar um meio para que se fure essa sujeira e até mesmo que seja limpada um pouco dela. Porque dizer que vai limpá-la totalmente, assim, numa live, não digo que é uma utopia, porque é algo completamente possível. Só que quando se limpa a sujeira toda, a pessoa se unifica. E o objetivo de todo mundo é unificar. Meu objetivo é me unificar. Só que poucas pessoas no mundo conseguiram. Agora, não é porque poucas pessoas conseguiram que eu não posso conseguir, que você não possa conseguir. Porque o ser humano não pode jamais se limitar. Qualquer afirmação no sentido de se limitar é algo que não deve ser feito. Dito isso, vamos lá. Propósito de vida. Recapitulando de forma bem rápida. Existe uma energia, que é um arquétipo chamado Anand, que fica o tempo inteiro provocando a pessoa, no que ela encarna esse arquétipo chamado Anand, que é o arquétipo primordial feminino, ele fica o tempo inteiro emanando uma energia, provocando a pessoa entrar em seu propósito de vida, em sua missão. Falamos na aula passada que o propósito de vida muitas vezes, ele é acordado pela própria pessoa antes de encarnar. Muitas vezes não, pouquíssimas vezes. Poucas vezes ele é acordado antes da encarnação. Quando isso acontece, acordado com quem? Acordado com os seres que estão ali que fazem parte da hierarquia do universo, hierarquia do lado do bem do universo, do lado divino, do lado abaixo do Criador. Positivo. Os seres de luz, etc.
Quando existe esse acordo, a possibilidade da pessoa entrar em seu propósito de vida é muito grande, é alta, porque está vivo no inconsciente, vivo de uma forma mais forte. Quando digo vivo, é bem presente. Quando a pessoa não acorda esse propósito de vida, ela simplesmente encarna aqui neste planeta Terra. Encarna, ou se quando eu falo encarna, é porque seria a primeira encarnação dela aqui neste planeta. Mas, em sua grande maioria, as pessoas estão reencarnando. Em sua grande maioria, estão reencarnando no planeta Terra. Tá? Então, quando a pessoa está reencarnando no planeta Terra, tá? elas não sabem do seu propósito de vida, o propósito continua no inconsciente, né? Um dos corpos sutis, só que de uma maneira mais tênue, não é muito visível, não é muito. E quando eu digo visível, é através da mente sintonizar com o propósito e fazer a pessoa entrar. Quando não é acordado, é mais difícil a pessoa entrar no propósito de vida. Quando a pessoa acordou o propósito de vida, quando acordou, ela combinou, fica mais fácil. Só para deixar bem explicado, quando eu digo essa questão de reencarnação e encarnação, é porque muitas pessoas, eu falei isso também na live passada, muitas pessoas estão aqui, elas encarnam, muitas pessoas, não, eu digo muitas, tá? Eu não estou levando em consideração a questão proporcional, porque proporcionalmente são poucas, mas levando em consideração que hoje temos 7 bilhões de pessoas no mundo, são muitas. 1.000 são muitas pessoas, mas se for comparado ao todo que eu digo aos 7 bilhões, é pouco, certo? Então, pessoas que estão aqui, que acordaram o propósito de vida, em sua grande maioria são pessoas que prestaram uma espécie de ajuda. Assim como alguém opta por ir lá na África, ficar lá trabalhando de forma voluntária, ajudando, alfabetizando os africanos, tem pessoas que vêm de outros planetas para cumprir uma missão específica na Terra. Quando isso acontece, o propósito de vida é acordado. E muitas dessas pessoas estão encarnando aqui pela primeira vez. São oriundas de outros planetas. Bom, dito isso, vamos lá. Propósito de vida. Umas questões que devem ser entendidas é que a pessoa, quando ela encarna, ela está o tempo inteiro tendo o seu campo sendo preenchido por tudo que ela vê, ouve, sente, né? Principalmente as cópias, a repetição do padrão dos pais, isso vai preenchendo o campo da pessoa. E, junto a isso, uma negatividade muito grande. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Muito do que a pessoa sente, visualiza e escuta formam as crenças limitantes, que são as instalações cuja finalidade é algo negativo. Quando, por exemplo, a crença limitante, quando a pessoa ela tem ojeriza a dinheiro, ela não gosta de dinheiro, por isso vive numa escassez financeira. Isso é uma crença limitante formada por algo ou por uma reunião de fatos que ela visualizou, sentiu, escutou, etc. Nesse sentido, junto a isso, tem a questão do ego. O ego é o que individualiza uma pessoa. O que me faz ser Igor Riqueza Rios Nóbrega e o que faz uma outra pessoa ser Joana Maria Fonseca. A diferença de Igor Riqueza Rios Nóbrega para Joana Maria Fonseca é essa questão do ego, é o que individualiza. Porque se não houvesse o ego aqui nesta terceira dimensão, não teria como ter o Igor, não teria como ter a Joana, seria todo mundo uma coisa só. Dito isso,
Não confundam com a questão de tudo ser uma única onda, tá? Bom, dito isso, quando a pessoa encarna, então ela escuta, sente e visualiza diversas questões. E isso vai ficando, nós falamos somatizando, quando é algo, tudo aquilo que for negativo, vai somatizando ao redor da centelha divina. Quando isso acontece, a centelha divina, ela tende a ficar mais lenta, trabalhar de forma mais lenta, porque a centelha divina não trabalha sob pressão, porque ela é puro, centelha divina é uma partícula do Criador dentro de nós. E, como é puro amor, ela não trabalha sob pressão. Porque trabalhar sob pressão significaria guerrear, um conflito. E por ser puro amor, não se entra em conflito. A centelha não entra em conflito. Se a centelha trabalhasse livremente, logicamente, a pessoa entraria em seu propósito de vida. De forma até rápida e fácil. Se a centelha trabalhasse livremente. Então, toda vez que temos um ato no sentido de fazer o ego entender que é melhor a centelha divina agir, é algo que faz nos ficar mais próximo da centelha divina, faz-nos ficar mais próximo da unificação. Faz-nos ficar mais próximo do propósito de vida e faz-nos ficar mais próximo da unificação. Tendo falado toda essa questão inicial, eu quero trabalhar alguns pontos com você, hoje muito importantes. Por exemplo, competição, cooperação. Paradigma da competição e o paradigma da cooperação. Muitas pessoas, elas acham que sabem o seu propósito de vida, porém, acham que estão trabalhando dentro do seu propósito de vida, porém não estão. Outras pessoas, elas simplesmente não sabem qual é o seu propósito. Tem aqueles 5 grupos que eu citei, mas não é necessário citar hoje. Vamos trabalhar esses 2 grupos. Primeiro, a pessoa que não sabe qual é o seu propósito, que é a grande maioria que se encontra, que não sabe qual é o seu propósito. Grande maioria não, né? Porque como temos membros aqui do grupo, também tem muitas pessoas do grupo que já estão no propósito, mas tem outras que não estão e as pessoas que não fazem parte do grupo eu não sei se estão ou não estão, mas assim, proporcionalmente no mundo as pessoas que estão em seu propósito é muito pequena, é menos de 0,2, 0,1%. Então, eu entendo que, como tem muitas pessoas fora da mentoria, eu entendo que a grande maioria aqui não está no propósito. O que fazer quando não se está no propósito? E por que a pessoa não acha que está dentro do propósito, já que tem aquele grupo que acha que está vivenciando o propósito? Tudo é a questão do ego, que é o que eu quero trabalhar de forma forte hoje, essa questão do ego e centelha divina. Quando a pessoa ela tem um egocentrismo exacerbado, ela não aceita que está fora do propósito. Ela fica se enganando, dizendo que está dentro do propósito. Só que a pessoa, quando ela está dentro do propósito, é um patamar acima do normal, um nível acima, um nível de uma alegria acima. Só que as pessoas se enganam. Eu falo isso 1000 vezes, que quando a pessoa está no propósito de vida, ela tem um sentimento de alegria sobre-humana que ela nunca sentiu antes. Então, a pessoa sabe que ela tem certeza absoluta que está no propósito de vida, mas é uma certeza absoluta real. Existe certeza, a pessoa quando diz que tem certeza absoluta falsa, é porque é o ego querendo enganá-la, dizendo que não, você está no seu propósito. Geralmente são pessoas que são felizes no emprego,
Elas gostam do que fazem e por isso acham que estão no propósito. Só que elas não sentem a alegria sobre-humana. Além de sobre-humana, entende-se além da percepção humana. Porque existe um egocentrismo fazendo-a acreditar que elas estão no propósito sem estar. E o grupo de pessoas que sabe que não está no propósito, elas são divididas em dois grupos. Uma metade tem um ego muito fraco, tem uma personalidade fraca. E existe uma outra metade, e aí eu acredito ser meio amigo, existe uma outra metade que já superou um pouco essa questão do ego ao ponto do ego não fazê-la de gato e sapato, tá? Porque a pessoa que tem a personalidade fraca tem um ego fraco e, em razão disso, está sendo feita de gato e sapato o tempo inteiro. E tem uma outra metade dentro desse grupo que já se desvinculou do ego, tá? Só que, em razão das crenças limitantes e em razão da questão do não merecimento, elas ainda não entraram no propósito. Ou seja, deve-se ter uma aceitação da verdade. Por isso que nós trabalhamos na questão da negação da realidade na live passada. Deve-se ter uma aceitação da realidade para entender se a pessoa tem uma personalidade, isso é uma aceitação. Enquanto não for aceito que se tem uma personalidade fraca, isso as pessoas que têm personalidade fraca. Enquanto não for aceito, ela sempre continuará tendo uma personalidade fraca. Quando se aceita a personalidade fraca e busca trabalhar, essas pessoas que estão inseridas nesse grupo, esse grupo que eu estou falando é o grupo das pessoas que não sabem o seu propósito de vida. Se você não sabe o seu propósito de vida e você tem uma personalidade fraca, você entende isso, o trabalho da sua personalidade vai lhe colocar no seu propósito de vida. Já as pessoas que não têm uma personalidade fraca, já têm o ego mais trabalhado, não digo bem trabalhado, agora mais trabalhado que uma grande maioria das pessoas, tá? Essa pessoa ela não se engana, ela sabe que está no propósito. Tá? Não um trabalho que dá uma felicidade a ela, que vai fazê-la achar que está dentro do propósito. Ela já superou isso. Só que esta pessoa, para entrar no propósito, ela tem que trabalhar questões de merecimento, trabalhar questões de limpeza de crenças limitantes, e é por isso que iremos fazer a prática no final da live. Assim como também ela pode simplesmente, e isso é a forma mais rápida, direta, ela pode simplesmente captar a frequência do Criador e entrar no propósito de vida. A frequência do Criador. A frequência da unificação com o todo. A maneira, hoje, mais rápida de se fazer, da pessoa entender qual é o propósito dela, isso, para quem não sabe, é a meditação. Toda a meditação muito bem feita vai emanar uma energia positiva grande nesse sentido. Aí, esta energia positiva, ela vai se misturar com a sujeira que está em volta, tá? E, no final, vai formar uma conclusão. Porém, também, eu gosto de usar essa metáfora, que quando a pessoa medita, ela imagina uma centelha divina, um pingo aqui. Imagina, pode ser um pingo, mas um pingo aqui. E aqui em volta uma bola, um globo de sujeira. Imagina um globo e um núcleo. O núcleo é a centelha divina. E o que está em volta é sujeira. E acima desse globo é a mente, é a sua mente. Imagine esse globo dentro de você e o núcleo é a centelha divina. Quando se medita, essa centelha divina, ela coloca uma espécie de um canudo
em conexão com a mente. Então, esse canudo ele passa por dentro da sujeira, não permitindo que essa sujeira contamine. Se a meditação é muito bem feita. Quando a meditação não é bem feita, isso significa que este canudo vai ter uns buraquinhos onde essa sujeira vai entrar. E aí acaba contaminando a mensagem que a centelha divina está passando para a mente. Quando a pessoa se unifica, é como se ela estivesse dentro de uma piscina, né? E ela sai da piscina. E quando ela medita, ela está dentro da piscina, colocando o canudo, pegando uma respiração de fora. A metáfora, eu gosto de usar essa metáfora. Bom, dito isso, a questão, competição, cooperação. Cooperação, competição. O que significa competição? O que significa cooperação? Acho que todo mundo sabe. Cooperar, ajudar. Competir é disputa. Quando a pessoa está no propósito de vida, ela entra em sintonia com a cooperação. Não existe competição. Enquanto a pessoa estiver competindo, é impossível sentir alegria sobre-humana. A pessoa que está competindo, ela não está no propósito. Algumas vezes, a pessoa ela sintoniza o propósito de vida, porque a Nanki atuou de forma correta, colocando a pessoa no propósito. Só que, em razão dela ainda ser muito influenciada pela Matrix, ela entra no paradigma da competição. Aí é um outro arquétipo que chamamos de Tênis, que atua não permitindo a fluência de vida natural, mesmo com a pessoa dentro do propósito de vida, em razão dessas questões. Então, aí diversas catarses acontecem para que a pessoa tenha um caminho limpo. Isso mesmo ela dentro do propósito. Ou seja, há pessoas que estão no propósito, não sentem alegria sobre-humana ainda e não estão prosperando em razão desse pensamento competidor, em razão de elas estarem inseridas no paradigma da competição, no paradigma da Matrix. Aí é uma questão de análise. A pessoa, vamos supor que ela ama o que faz, ama mesmo, ama o que faz. Se tudo acabasse no mundo, se ela tivesse 200 bilhões de reais na conta, ela ainda assim continuaria trabalhando do que ela trabalha. Bom, isso significa estar no propósito de vida, sem dúvida. Só que hoje a pessoa não tem uma prosperidade. Então, a Nanki atuou com maestria e agora Tênis está atuando, não permitindo que ela cresça dentro do propósito, porque vai contra o universo ela crescer competindo, crescer fazendo mal à coletividade. Muitos fatores entram dentro dessa questão. Tudo aí é centelha divina e ela, né? A centelha divina, enquanto ela entrou no propósito, a centelha divina estava trabalhando. Quando ela iniciou o paradigma da competição, na verdade, ela sempre esteve no paradigma da competição. Só que a centelha divina atuava de uma certa forma através da lei da vida dela, por algum motivo. Aí pode ser vários, mas estava atuando. E ela entrou. Quando ela projetou apenas o paradigma da competição, o paradigma da Matrix dentro do propósito da vida dela, o egocentrismo estava falando sozinho. A centelha divina ficou totalmente paralisada nesse exato momento. E aí Tênis atua para que, provocando as catarses, né? Coisas ruins acontecem com a pessoa, pode ser doença, pode ser pensamentos ruins, pode ser neurose, pode ser diversas questões. Provoca essas catarses para que seja limpado o caminho para que a pessoa continue com a fluência divina.
né, para que a centelha divina possa trabalhar com a pessoa. E aí a pessoa flui dentro do propósito. E aí, dessa forma, quando a pessoa estabelece o paradigma da cooperação dentro do propósito, ela voa, em alguns anos, né, nesse sentido, quando ela continua nesse sentido, em alguns anos, leia-se uns 8, que seja, isso varia muito, tá? Mas vamos lá, uma base de 8, 10 anos, ela vai ser o gênio, levando em consideração o mundo desse algo que ela faz. Vai ser algo assim, algo fenomenal. Vai ser um fenômeno. Mas para isso, a Nike atuou e Tênis também atuou, ela permitiu a força divina. Tem algumas perguntas a serem feitas, porque não se tem a percepção do que é maléfico à coletividade, do que é benéfico à coletividade. Muitas pessoas não têm esta percepção. Muitas pessoas se acham pessoas bondosas e têm atos totalmente maldosos, só que não é enxergado que é maldoso em razão desse paradigma, em razão de estar na terceira dimensão. Nesse sentido, muita coisa pode ser trabalhada. Um exemplo que eu sempre trago, que eu sempre pergunto, é a questão do bolo. E aí, vamos trabalhar coisas novas dentro deste exemplo, que eu sempre uso. O exemplo do bolo é o seguinte: eu faço a pergunta para vocês. Tá? Eu já perguntei outras vezes, mas tem pessoas que nunca ouviram a pergunta e podem responder, e eu vou trabalhar questões novas. Vender bolo, você acha que isso pode ser? Você acha que isso é algo benéfico à coletividade ou prejudicial à coletividade? Vender bolo, tá? Eu peço que apenas pessoas que nunca responderam essa pergunta para mim respondam. Pode ser? A sua opinião. Vender bolo. E aí, dentro dessa pergunta, vamos trabalhar mais questões novas e interessantes. Águida, pode responder? Águida. Vamos lá. Hoje eu estou com o mouse, graças a Deus. Eu leio o chat, fala tranquilo. Vamos lá. O Jones acha benéfico, a Dalva acha prejudicial. Fabíola disse que seria prejudicial pelo açúcar. Benildo disse que não está escutando. Aí é uma questão aí, tá, Benildo? Você tem que resolver aí. Márcia acha benéfico. Fabíola, você tinha respondido essa pergunta numa live anterior? Só uma questão. Não. Maurina Macedo, benéfico. Ellen, depende do ponto de vista. Benéfico para a pessoa que vende, maléfico por alimentar o corpo emocional das pessoas. Ou seja, Ellen, essa sua pergunta a resposta é interessante, porque você pensa, depende do ponto de vista. É benéfico para a pessoa que vende, maléfico por alimentar. Benéfico para a pessoa que vende. Ou seja, se algo é bom de forma individual, você enxerga como benéfico. Isso é algo que tem que ser mudado, tá bom? Juliana, prejudicial por tirar a oportunidade de outra pessoa ou fazer, eu não entendi. Não entendi, Juliana. Juliana falou, prejudicial por tirar a oportunidade de outra pessoa ou fazer. Você pode explicar? Águida falou que é benéfico, Eliane benéfico, Maria Augusta benéfico, Rodolfo disse que é benéfico, de forma privada, Éder benéfico. É o seguinte, como eu disse de forma anterior,
se tem uma carência de percepção para saber o que algo é benéfico ou maléfico. A maioria das pessoas disse ser benéfico. Vamos lá, por que o bolo vai ser benéfico para a coletividade? Como a Fabíola falou anteriormente, o bolo tem a figura do açúcar. O açúcar, hoje, é o veneno que mais mata no mundo, a droga que mais mata no mundo, uma droga liberada. Sabemos que daqui a alguns anos o açúcar vai passar por um processo idêntico ao do cigarro. Vai ser proibida a venda para menores de 18 anos. O açúcar, ele vai, em sua embalagem, vai ter lá fotos, né, de pessoas com diabetes, sem perna, cadeira de rodas, impotente sexual, câncer de diversos tipos, entre outros fenômenos. O açúcar mata muito, vicia e mata. E não se tem essa visão em razão do poder econômico que ainda existe muito forte na questão do açúcar. Só que a tendência é isso mudar. Desde 2012 para cá, a tendência é isso mudar. Pode ser que o poder econômico não permita, só que vai ter um dia, Belay Ribeiro que fala muito sobre isso, vai ter um dia em que dar refrigerante para uma criança vai ser considerado crime. De tão maléfico que é. Bom, eu estou falando isso, não quer dizer que nossa, mas às vezes eu comento isso tudo, as pessoas acham que eu não como açúcar, que eu não tomo refrigerante nunca, tá? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. É claro que eu evito ao máximo, mas zero açúcar na minha vida, ainda não. Mas vai chegar esse dia. Dito isso, como que vender bolo vai ser algo benéfico? Se no bolo tem a figura do açúcar, que é algo que é que é o veneno que mais mata no mundo. Não tem como, certo? Essa ideia gera muitos questionamentos. Claro que tudo tem uma teoria da psicologia que tudo que vai contra o ganha-pão da pessoa, a pessoa tende a ser contra. No caso, e podemos usar essa teoria de forma metafórica para essa questão do bolo. Se uma pessoa ela deu bolo a vida inteira para o filho, ela vai criar uma resistência muito grande em aceitar que bolo é maléfico à saúde da criança. Ou então que dá um pedacinho só, não tem problema. Varia muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa come um pedaço de vez em quando, tá? No momento que ela está colocando um veneno para dentro, isso é maléfico. Não tem nem o que falar. Só que ela pode limpar aquilo, o corpo humano é algo maravilhoso. Ela se for uma fatia só, o corpo consegue limpar, dependendo da alimentação que a pessoa faz, consegue. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. A grande questão é que o açúcar vicia. Tem pessoas, e essa é uma informação muito importante dentro desse assunto de propósito de vida, tem pessoas que ela aceita, isso acordado antes da encarnação, aceita que o inconsciente vai ter uma enorme facilidade a instalações. Isso é algo que pode ser acordado antes. Algumas pessoas fazem esse acordo. Quando isso acontece, quando o inconsciente da pessoa tem uma facilidade de formar instalações, isso significa que um prazer intenso já pode ser o responsável por uma instalação. Pum! Certo? Aí entra a figura dos dependentes químicos, que usam uma droga que sente um prazer muito grande e, naquele mesmo momento, a pessoa faz uma instalação e ela se torna uma dependente química. Um dos meus propósitos de vida
Um, é claro que é esse da mecânica quântica, e uma decorrência, eu vou construir uma clínica para tratar de dependentes químicos usando toda essa questão quântica. Então, levando em consideração que existe a figura do dependente químico, por exemplo, uma única fatia de bolo dada a uma criança já pode provocar uma dependência dessa criança em açúcar. E aí já cria-se um dependente, logo uma criança de 3, 4 anos, às vezes, já se torna uma dependente de veneno, de drogas, e no caso seria o açúcar, e só que isso não é visto, é algo que passa despercebido. Então, na minha opinião, tá? Agora é uma opinião minha pessoal, deveria ser nivelado por baixo, lá embaixo. É igual a lei seca. Tem pessoas que tomam um copo de cerveja e ficam trêbadas. Tem pessoas que bebem 10 e conseguem dirigir tranquilo. 10 já, né? Vamos lá, mas vamos supor. A lei tem que nivelar na que bebe um e fica bêbado. Ponto. Não tem o que falar. Assim como a questão do açúcar. Então, essas resistências que muitas pessoas criam, né, em aceitar que o bolo seria algo maléfico, elas vão ao encontro à vida da pessoa. Vou passar um exemplo para vocês. Está tudo conectado ao assunto principal, você teria de venda. Vou passar um exemplo para vocês. Vamos supor que um grupo de homens, 5 homens, estavam numa boate e eles estavam em contato. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uma vez, não foi boate, foi uma mulher, vou trazer esse caso real. Uma mulher, filmaram a mulher fazendo sexo com 4, 5, 6 homens, e eles estavam meio que aproveitando porque ela estava drogada. Mas foi numa favela. Diversas pessoas emitiram opinião sobre essa questão. A opinião de uma pessoa para a outra muda por quê? Tudo depende do contexto da vida daquela pessoa. Se uma pessoa ela frequentava raves, usava drogas, tinha uma vida, né, aquela uhul, e no sentido de, quando o uhul é um uhul, no sentido de, sou livre e amo, livre, todo mundo tem que ser, tá? Vamos lá. Sou livre e ela interpreta esse livre no sentido que ela pode fazer o que ela quiser, ninguém pode, e ela está certa em tudo, e ela usa drogas e oferece drogas para as pessoas e diversas vezes fez sexo porque estava drogada e achou aquilo tranquilo. Quando uma pessoa que teve teve um contexto, um passado dentro dessa questão, dentro desse contexto, quando ela analisa o vídeo de uma mulher drogada fazendo sexo com outras pessoas, ela vai ter uma posição X, no sentido de não criminalizar os homens que estavam ali. Agora, se uma outra pessoa, isso é uma tendência, tá? E agora, se uma outra pessoa, ela casou com 18 anos de idade, nunca teve uma vida noturna, nunca usou drogas nenhuma, nunca bebeu álcool na vida, tem 3 filhas, é uma mulher, uma esposa, ela vai ter uma tendência a achar que os homens ali nesse contexto são criminosos. Eu estou trazendo esse fato só para ser entendido que as resistências que são criadas a conceitos passados estão totalmente emaranhadas com o contexto de vida que a pessoa viveu. Isso faz a compreensão disso que eu estou falando neste momento, faz a pessoa aumentar o grau de percepção. Então, voltando para a questão do bolo, se uma pessoa ela
come muito bolo, se a pessoa ela ama fazer bolos, se ela a vida inteira sempre procurou dar bolos de presente, se a pessoa vende bolos, ela vai ter uma enorme resistência quanto ao fato de eu falar que vender bolos não é um propósito de vida, não pode ser um propósito de vida. Lembra da negação à realidade, aceitação da realidade? Aquela live anterior foi muito importante. Bom, então, qual é a lógica de uma questão dessa? A pessoa, ela, muitas vezes, ela ama fazer bolo, ela sempre teve uma sintonia com o bolo, e aí ela cria essa resistência. Qual é a percepção de um fato como este? E isso, ou estou usando a questão bolo, que você deve usar essa questão do bolo para qualquer outro tipo de propósito de vida que se encaixa nesse sentido. Essa pessoa, ela tem que captar o propósito que ela acha que é fazer bolo e pensar de uma forma desse propósito estar sendo útil à coletividade, sem negação da realidade. Por exemplo, um bolo sem açúcar, bolo sem glúten. Aí, a percepção, aí tem um grau de percepção maior, deve-se adequar à questão do atual momento que a pessoa encarnou mundial, nessa terceira dimensão. Por que eu estou falando isso? Prestem bem atenção. Se a pessoa encarna nesse ano de 2020, ou encarnou há 30 anos atrás, 40 anos, 50, 60 anos atrás até, pode ser percebido que o propósito dela era fazer bolo com açúcar, sim, mas sem glúten. Porque muitas pessoas viciadas em açúcar devem primeiro parar de comer glúten para depois iniciar o processo de parar de comer açúcar. Então, se existisse um bolo com açúcar, mas sem glúten, isso poderia ser positivo? Poderia. Ou então, um bolo sem açúcar, mas com glúten. Porque seria um meio para a pessoa atingir um fim. Quando esse meio é necessário, pessoas com propósito de vida relacionados a esse meio encarnam. Estou sendo claro? Quem está? Estou sendo claro? Enviem aqui no chat se está sendo claro o que eu estou falando. Vamos lá. Então, eu apresentei questões exemplificativas. Tudo que eu estou falando desse exato momento é exemplificativo. Como a figura do açúcar é algo muito nefasto, tá? Muito nefasto, a probabilidade do açúcar estar envolvido com algo dentro do propósito de vida, mesmo sendo meio, é difícil. Não digo impossível, mas é muito difícil. Mas esta percepção deve-se ter. Aí eu faço a pergunta: fazer bolo é um propósito de vida? Por que que não? Por que que não? Não porque a frase está incompleta. Agora, fazer bolo sem glúten pode ser um propósito de vida? Pode. Fazer bolo sem açúcar pode ser um propósito de vida? É difícil. Não, fazer bolo, desculpa, um bolo sem glúten, mas com açúcar pode ser um propósito de vida? É difícil. Muito difícil. Mas é possível. Agora, um bolo sem açúcar, mas com glúten, já é algo muito mais forte. Porque o glúten faz mal, destrói o cérebro, só que o açúcar é algo nefasto. Então, e fazer um bolo sem açúcar e sem glúten, eu ainda não vi. Não sei se é possível. Se fosse possível, então logo de cara seria um propósito.
Só que seria um propósito muito forte para muitas pessoas. Só que tem a questão do caminho. Bom, deixei este fato para vocês fazerem as suas devidas análises. Vamos tratar uma outra questão dentro desse fator propósito de vida. Exemplo. Fizemos uma pergunta na live passada sobre o que a pessoa ama fazer e houve respostas. Muitas respostas dentro do que a pessoa ama fazer pode ser que tenha uma forte ligação com o propósito de vida. Como a pergunta foi feita já dentro de um contexto, existe uma enorme probabilidade da resposta ter uma ligação com o propósito de vida, em razão do contexto que a pergunta foi apresentada, dentro de uma live falando de propósito de vida. Apenas uma autossabotagem enorme poderia evitar uma resposta em sintonia com o propósito de vida. Só que deve ter percepção para captar a resposta e associar ao propósito. Exemplo. Eu até posso fazer online hoje, porque o meu áudio está liberado. Exemplo. Vamos supor que eu pergunte para uma pessoa o que ela ama fazer. E a pessoa fala que o que ela ama fazer é cuidar de criança. Cuidar do filho dela. Ah, eu amo estar com a minha filha. Pronto. Bom, se ela ama estar com a filha dela, pode ser que ela goste de criança. Aí já deve ser analisada essa questão. Você gosta de estar com criança? Ou então a pergunta, por que você gosta de estar com sua filha? O porquê é uma palavra, um comando-chave para achar diversos fenômenos aqui nesta terceira dimensão. Por que você gosta de estar com a sua filha? Aí a pessoa entende. Ah, porque eu gosto de estar com criança. Eu gosto de criança. Aí eu pergunto para ela, e por que você gosta de estar com criança? Ela me responde, ah, porque eu me dou bem com criança. Aí eu faço a pergunta, mas por que você se dá bem com criança? Aí ela me responde, ah, porque quando eu estou com crianças, parece que eu sou uma outra criança, eu entendo a linguagem da criança, eu me comporto como uma criança e a criança me vê como outra criança e entra em sintonia comigo. Isso é um dom. E se isso é um dom que está associado ao propósito de vida. Ela entende a linguagem da criança. Se a pessoa entende a linguagem da criança, o propósito de vida está associado à criança. Ideias criativas para produtos que vão colocar a criança em sintonia com o seu propósito de vida, por exemplo, pode ser o propósito. Ideias para fazer a criança entender que açúcar é algo ruim, pode ser o propósito. Ter ideias para brinquedos que fazem a criança não permitir a Matrix, que faz a criança entender que entrar no propósito de vida é a melhor coisa a se fazer. Tem diversas questões. Mas essa questão, a sintonia com criança, já abre uma porta para ela entrar no propósito de vida. Isso porque ela respondeu o que ela ama fazer e a resposta inicial foi estar com a filha dela. Ou seja, o porquê, o uso do porquê. O porquê, o porquê, o porquê. O que você ama fazer? O porquê. Aí coloca mais um porquê. Coloca mais um porquê, coloca mais um porquê. Mais ou menos no quinto porquê já se tem uma resposta bem eficiente. Agora, não adianta conhecer esse fenômeno e não pôr em prática. Então, eu faço a pergunta para vocês. Vamos lá, de forma bem rápida. Eu não vou nem pedir para falar do chat para aumentarmos a velocidade. O que você vai fazer? O porquê
Vamos lá? Por que você ama fazer isso? Agora, coloque o segundo porquê. O porquê. Pergunte mais uma vez o porquê da sua resposta. Chegue até no quinto porquê. Façam agora. Ação é muito importante. Chegou no quinto porquê. Então, muito provavelmente, esse fato tem uma íntima relação com o seu propósito de vida. Vamos trabalhar mais uma questão. O pai e a mãe, eles têm uma grande tendência a querer que o filho seja independente. Acredite-se que quer que o pai e a mãe quer que o filho seja feliz. E realmente, em sua grande maioria, pais e mães querem que o seu filho seja feliz. Só que esta felicidade é acreditada sob uma enorme influência ao ego do pai e da mãe. Coloque bastante atenção no que está sendo falado aqui. De que forma? Tem dois fenômenos aí. O pai e a mãe, ele quer muito poder falar para seus amigos, para seus irmãos, para as pessoas que o seu filho, ele é médico, ele é um juiz, ele é uma pessoa, é um diplomata, é uma pessoa, ou seja, quer falar que o seu filho é uma pessoa importante, tem uma clínica que ajuda outras pessoas, etc. Existe essa tendência. De forma inconsciente, existem dois motivos aí. Não estou falando que é o caso de todo mundo, mas estou falando que é o caso de 99% das pessoas. Eu sempre deixo 1% para a pessoa, para o ego não sabotar. Mas, de fato, 1% é sempre, no caso desse, existe. Dois fenômenos tem esse aí. Uma que a pessoa quer ser vista como uma boa mãe, como um bom pai para os seus amigos. Isso tudo no campo do inconsciente. É claro que esta realidade é negada por muitas pessoas. Se aceita, muitos fatores transmutam. Eu, por exemplo, eu me peguei dentro dessa questão e transmutei. Ela quer ser vista como um bom pai, uma boa mãe pelos demais. E por isso ela quer que o filho tenha uma profissão X, uma profissão assada. Ela, de forma consciente, diz que o filho, não, filho, você vai fazer ela pode fazer isso. Não, filho, você vai fazer o que te faz feliz. Mas, de forma inconsciente, ela tem diversos atos em prol do filho ser algo, exerça um emprego dentro desse fator que eu falei, para que ela seja bem vista pelas pessoas como uma boa mãe, um bom pai. Porque o ego acredita nisso. Tudo é questão do ego, e centelha divino. Um outro ponto é que isso foi uma pesquisa feita, neurociência, tá? Inclusive, uma neurociência, e nem captaram, eles nem trouxeram a espiritualidade. Se trouxesse, então, aí que seria proeminente aí o resultado. Mas a pesquisa comprovou que até mesmo que todos os atos
todos, aí eu já tiro um pouquinho da ciência, tá? Aí eu já coloco a espiritualidade. Eu não acredito que todos os atos, mas a pesquisa falou todos. Eu não acredito nisso, trazendo para a espiritualidade. Mas a pesquisa disse que todos os atos, eu acho que é em sua grande maioria, na grande maioria absoluta, mas não todos, todos os atos de uma pessoa têm uma finalidade final individual. Até mesmo quando um pai cria, isso assim, a pesquisa está falando, quando um pai e uma mãe criam um filho de uma maneira eficaz e tudo mais, a finalidade seria garantir que no futuro o filho pudesse dar uma condição, garantir uma condição muito boa para o pai. Mesmo se o pai e a mãe é rico, ele entende que essa riqueza dele pode acabar, mas que se o filho for rico, caso a riqueza dele acabe, o filho estaria garantido o futuro dele. Neurociência. Bom, eu li essa pesquisa no livro, fui atrás, né? Tudo que eu leio no livro, o livro pode estar falando o que quiser ali. Só que eu sempre vou atrás, né? Procuro a pesquisa na internet. E realmente foi. Bom, eu tenho uma verdade muito grande nisso aí. Muito. Só que eu não acredito que sejam todos os atos. Por que a pesquisa falou todos os atos? Porque a pesquisa está dentro da Matrix. Não levou em consideração as pessoas que estão fora da Matrix. Estar fora da Matrix é muito difícil, né? A pessoa dentro ela já está, mas ela tem comportamentos que significam estar fora da Matrix. Ela está na Matrix, mas ela não é da Matrix. Estar, todo mundo está. Tá? Quando eu leio estar fora da Matrix, são comportamentos com pensamento fora da caixa. Porque se um pai ou a mãe ele quer que o filho entre no propósito de vida, e essa questão, tá? Quando eu digo, quando o pai ou a mãe quer que o filho entre no propósito de vida, isso, esse querer, esse consciente e inconsciente, tá? O consciente a pessoa quer, e inconsciente é uma instalação que a pessoa não sabe que existe. Quando é consciente e inconsciente, essa pesquisa já sai de cena. Sai de cena. Só que como saber que, de forma inconsciente, você quer que seu filho entre no propósito da vida dele? É essa análise que deve ser feita. É essa análise que deve ser feita. E uma outra análise. Qual é a influência do seu pai e da sua mãe dentro da sua profissão hoje? Dentro do que você faz, dentro do que você faz hoje, dentro do que você fez, ou dentro do que você quer vir a fazer? Vamos lá, eu vou contar uma história. Vamos, são 16. Eu vou contar uma história rápida minha. Eu fui criado, não, que eu fui criado. Eu fui durante meus 14, 15 anos, eu frequentava muito um pessoal da minha idade, e aí, né, aquele pessoal, aquela fase, todo mundo ia para as boates e tudo mais, aí inicia, alguns começaram a fumar cigarro, aí uns começaram a fumar maconha na rua, né, onde a gente se encontrava. Nisso, naquela época, a maconha, não sei como é que está hoje em dia essa questão, porque estou em outro contexto, mas naquela época, quando um policial pegava alguém fumando maconha, ele pegava dinheiro da pessoa, ou levava presa, alguma coisa desse sentido. Então, quando tinha pessoas nesse grupo fumando maconha e via uma viatura da polícia, o povo falava: pô, a viatura, olha a polícia, olha a polícia, a polícia, a polícia, a polícia. E o povo, todo mundo começava a se comportar, né? Tacava maconha fora, tudo mais. Beleza. Nisso a minha mente começou a captar, pô, polícia, algo, algo importante, começou a captar algo desse sentido. Nisso, sempre quando passava um morador ali que era um policial, sabia que era um policial, também havia um respeito para essas pessoas que fumavam maconha.
parava de fumar, tudo. O cara é policial, o cara é polícia, não sei o quê. Daí nasceu uma vontade no meu interior em me tornar policial. E aí, né, estudei concurso, passei e me tornei. Ou seja, o contexto deturpou o meu real propósito de vida, que era trabalhar com mecânica quântica, desde o início. Mas esse fato, claro que teve outros fatores, tá? Teve outros pontos, mas esse foi algo muito forte. Esse fato, ele fez com que eu quisesse muito, mas era uma vontade muito grande em me tornar policial. Na sua vida, houve uma questão desse sentido? Grupos seus de amigos ou familiares comentavam num bom sentido sobre alguma profissão de alguma pessoa, e isso fez você querer, isso fez você vislumbrar esta profissão? É claro que a percepção tem que ser bem trabalhada. Uma mesma situação dessa pode ocorrer para diferentes profissões. Se uma é mais forte que a outra, pode ser em decorrência, é claro que tem muitas coisas por trás, tá? Tem várias variáveis aí. Não tem como a gente falar cada variável, porque tudo está interligado. Mas pode ser que, pelo fato do seu propósito de vida ser algo, quando esse algo foi comentado por alguém, isso despertou sua atenção? Pode, isso é algo da centelha divina. Agora, e isso pode ser muito bem visto comparando, se era uma profissão, o seu pai falava muito de uma profissão, mas também falava muito bem de outra, a sua mãe falava muito bem de uma outra. E se existe uma igualdade nesse sentido e você teve uma preferência por uma delas, isso pode denotar um propósito? Pode, mas também pode ser que a ênfase maior foi dada por essa profissão X pela pessoa, pelo seu pai, pela sua mãe, também pode. Então a percepção tem que ser muito apurada. Mas dá para entender o que eu estou passando. O seu ego identificou importância na figura da profissão? Ou seja, o seu ego entendeu que você realizar determinada profissão vai ser bem visto pelos outros? Sem negação da realidade. O seu ego entendeu que você, ou quando digo o seu ego, você entendeu que exercer uma profissão seria algo bem visto pelas pessoas? Se sim, não é o seu propósito de vida. Ponto. Ponto. É um fato. Quando eu sempre quis esse lado policial, quis o lado policial, quis ser policial, e aí eu fiz prova, não saiu o concurso para a polícia, e aí eu fiz prova para agente penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Aí, a partir daí, eu já, isso eu observando hoje, eu observei que esse início todo foi totalmente em razão do egocentrismo. Por quê? Porque eu passei para o cargo de agente penitenciário do Rio de Janeiro e, na época, agente penitenciário ele não era considerado não era considerado polícia. Hoje em dia, criaram a figura da polícia penal. Aí, hoje em dia, um agente penitenciário é um policial, mas na época não. Mas eu falava que eu era policial para as pessoas, mas eu era agente penitenciário, porque as pessoas que estudavam para polícia, para a Polícia Civil, Polícia Federal, elas entendiam que o cargo de agente penitenciário estava envolvido no meio, então elas tinham a tendência a fazer esse concurso também. Aí, esse é o concurso que eu passei. Mas eu falava que era policial, polícia, eu não falava que era agente penitenciário. Então, claramente,
era algo do meu ego, porque eu estava negando uma realidade, criando uma máscara. A falar para as pessoas, sou polícia, sou agente penitenciário, se as pessoas vão achar mal, o problema é dela. Né? Eu tinha um pouco de vergonha disso. Nesse sentido, eu já entendi, já captei. Foi depois, olha como é que são as coisas. Depois, aí, era agente penitenciário do Estado, e só que eu costumava falar que era policial, polícia civil, se fosse o caso específico. Aí eu passei para um cargo federal, que o cargo era agente penitenciário federal. Hoje em dia esse cargo não existe mais. E aí eu tinha a mania de fazer, eu nunca, claro que eu não dizia que era policial, né, a troco de alguma coisa. Não, eu dava a entender que era policial federal, que ele era agente penitenciário federal, sempre usando uma máscara escondendo o que eu era. É impossível alguém ter um propósito dentro. Era impossível eu ter um propósito na polícia se eu era agente penitenciário, eu falava que era polícia, vestindo uma máscara, mentia nesse sentido. Não, isso, toda essa questão não combina, não tem sintonia alguma uma pessoa que está no propósito de vida. Se o meu próprio propósito de vida era mesmo ser policial, eu iria falar, olha, eu sou agente penitenciário, mas eu estou estudando, eu quero me tornar policial. Porque estava tudo entrelaçado. Mas quando eu já negava uma realidade, dizia o que eu não era, e dava a entender que eu era o que eu não era, isso é totalmente incompatível com estar na frequência de entrar no propósito. É totalmente incompatível de estar em sintonia com o propósito. Era algo do ego. Completamente do ego. Muitas pessoas vivenciam isso que eu estou falando. Muitas. Não tem ideia. Isso que eu estou falando no modo geral, tá? Não é esse caso específico, tá? A gente penitenciário polícia, não. Esse exemplo de usar uma máscara, de estar mostrando ser algo que não é. O tempo inteiro as pessoas fazem isso, mostrando ser algo que não é, sem estar dentro de uma realidade. Isso, a centelha divina fica inerte, a pessoa não progride. Último ponto que eu vou falar, muito importante antes de fazermos a nossa prática. Eu falei na live passada, eu até iniciei, mas depois parei. Eu usei um exemplo do cachorrinho da madame, que a pessoa, uma mulher, imagina uma mulher com um cachorrinho, esses cachorros de madame, até eu citei um exemplo, uma madame que eu digo, tá? Vocês entenderam o que eu estou dizendo. Aí ela chega com o cachorro, o amor que ela tem pelo cachorro, isso é algo muito bonito, muito bom. Mas nem isso que eu estou querendo tratar. Ela chega com o cachorro para ao encontro de alguma amiga, um encontro de amigos, ela cumprimenta as amigas e cada amiga cumprimenta ela e o cachorro. Ou seja, o cachorro é como se fosse uma pessoa. Isso é ótimo. Só que tem um porém. Esse cachorro, ele dificilmente ele vai o quê? Evoluir. Se ele vier sempre encarnado como um cachorro de madame, esse tipo que eu estou dizendo, ele nunca vai encarnar como ser humano, por exemplo, porque precisa ter uma evolução para isso. No lado do ser humano, é a mesma coisa. A pessoa deve entender que o propósito de vida está ligado ao fato dela ter uma evolução também. Evoluir. Se uma pessoa ela carece de evolução e ela encarnar num ambiente muito escasso e ela cresce, e ela transmuta isso, é uma pessoa que vai ter uma evolução muito boa. Agora, se uma pessoa ela nasce já, entre aspas, de berço de ouro, ela pode evoluir também? Pode. Ela pode evoluir muito? Pode, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil.
Então, o propósito de vida está altamente ligado a essa questão da pessoa também estar evoluindo. Então, onde a pessoa, o contexto em que a pessoa nasce, tem uma associação, um propósito de vida associado ao fato dela, nesta encarnação, crescer, evoluir o máximo que ela puder. É sempre assim? Quase sempre. Um ponto, só para fechar e iniciar a nossa prática, e eu estou falando isso de forma recorrente, é que a evolução de cada pessoa está numa fase emergencial. Então, aproveite que você está nesse fluxo, estudando mecânica quântica, buscando, e se agarre nesses conhecimentos, tá? Para que você evolua, porque esta encarnação é um momento para evoluir e no mínimo, permanecer neste mundo. Esta encarnação, nesse sentido, é a última, hein? É a última. Desencarnou sem a devida evolução, a pessoa vai para um mundo, uma dimensão abaixo. Porque o planeta Terra está numa transição. Ok? Tem uma frase do Confúcio, que Confúcio tinha uma íntima ligação com a Matrix, né? Mas, em razão disso, a frase faz todo sentido. Mas é uma frase muito boa. Confúcio dizia assim: trabalhe em algo que você goste e nunca terá de trabalhar nesta vida. É porque, né, dentro da Matrix, entende-se que o trabalho é algo ruim. Aí, partindo desse conceito de que trabalho é algo ruim, Confúcio emanou essa frase: trabalhe em algo que você goste, aí lê-se, trabalhe em seu propósito de vida e nunca terá de trabalhar no seu vida. Associar o trabalho a algo positivo está completamente relacionado à pessoa vivenciar o propósito de vida. O trabalho é visto como negativo porque a grande maioria não vivencia o seu propósito de vida. Bom, então, só para finalizar, eu trouxe para vocês uma série de questões que foi uma decorrência lógica da live anterior, mas quem não assistiu a live anterior seria bom assistir, mas se não puder também, sempre para frente, tá? Sempre para frente é importante também. Mas se puder assistir a live anterior, assiste. Se não puder, ok. Assiste a próxima, a próxima, a próxima. A live de hoje foi muito importante nesse sentido do ego captar que permitir que a centelha divina haja na vida, em sua vida, é o melhor a se fazer. Dito isso, eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de iniciarmos a nossa prática? Pode liberar o áudio. Deixa eu liberar o áudio para vocês. Pronto. Pode liberar o áudio e falar. Maurina, pode falar. Quer falar? Deixa eu te falar. Você falou que às vezes a gente usa uma máscara para fingir que a gente está no nosso propósito de vida. Eu tenho essa dificuldade, mas não porque eu uso máscara. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço, é realmente admitido, mas tem aquela sensação, não tá bom, não é isso, não é o que me dá totalmente satisfação em fazer o que eu faço, sabe? É como se você faz com determinação, faz com dedicação, faz com toda a responsabilidade, com todo carinho, todo amor, mas é como se ainda estivesse faltando algo. Eu vou E te fazer aí uma é pergunta. onde fica. Pode terminar. E aí é onde fica a minha dificuldade. E é por essa razão eu já mudei de emprego várias vezes. Eu já trabalhei em vários órgãos e todos eles eu tenho o mesmo questionamento, sabe? Eu trabalho num órgão,
passa por processos, passa por evolução, e depois você diz, não, não é isso aqui, vou estudar, vou fazer um outro concurso, eu sou servidora pública e eu fiz outro concurso, fiz vários, eu estou no 4º órgão, e aquele questionamento, não tá bom aqui, eu quero algo que, sabe, seja, sei lá, que me preencha por completo, eu não sei se é isso. Primeiro grande ponto. Por que você trouxe a figura da máscara, se o que você falou não tem a ver com a máscara? Será que você está nesse contexto da máscara, mas mesmo trazendo isso à tona, você ainda coloca uma segunda máscara? Porque você trouxe... Porque quando pergunta, você faz o quê? Eu sou isso aonde? Em tal lugar, assim, assim. Por exemplo, eu sou analista administrativo numa instituição, num órgão público aqui em Brasília. Sempre foi assim. O que você faz? Eu faço isso. Por quê? Porque eu gosto, estudei para isso, faço isso, enfim. Máscara. Pronto. Mas, Isso é uma máscara. mas se é o meu Certo? cargo, Isso é uma máscara. como uma máscara, Igor? É isso a minha dificuldade de entender agora. Porque se eu estou dizendo o que eu sou, o que eu faço, talvez eu não esteja no meu propósito de vida. Porque, vamos lá, é bom você trazer isso à tona, porque eu tenho percebido que é bom todo mundo prestar atenção nisso, que sempre quando eu trago um exemplo, a percepção da pessoa fica baseada apenas naquele exemplo. Só que o exemplo é apenas um exemplo que se encaixa em diversas situações. É o que você está muito presa apenas ao exemplo que eu falei. Porque eu falei que era um cargo, mas eu deixava entender para as pessoas que era um outro cargo. Esse foi um exemplo. Aí você está presa nisso. A máscara não é só isso. A máscara, quando você diz que gosta de algo, mas você não gosta, de fato, isso é uma máscara. Certo? É a mesma coisa. A Igor, pessoa posso falar exerce um algo, negócio para mas diz você? que é outro algo. A pessoa faz algo, diz que faz esse algo, mas diz que gosta desse algo, mas ela não gosta. Isso é uma máscara. Por exemplo, eu trabalho num lugar que eu gosto. Eu faço o que eu gosto. Mas eu Máscara. sinto Você que gosta, só porque, não olha tá só. bom. Oi? E é por essa... Eu sinto que não estou feliz plenamente nesse lugar. E é por essa razão que eu estou dizendo para você. Eu já mudei de emprego várias vezes e continuo estudando. Agora eu resolvi estudar para virar professor. Será que rola? Porque eu já fui gerente dos Correios, eu já fui analista de órgão aqui aqui no DF. Hoje eu sou analista de um órgão federal e sempre com esse questionamento. E eu trabalho dentro da minha área. Eu sou administradora formada em gestão de pessoas e eu trabalho dentro da minha área, sabe? É uma área legal, é uma área interessante, mas eu continuo questionando. Agora eu vou estudar, fiz um curso de pedagogia, resolvi virar professora para ver se preenche aquilo que está faltando. Eu não sei se é isso, se está no caminho correto, não sei. Não, logo de cara eu já te afirmo que não está. Pela maneira que já afirmo que não está. Pela maneira que você fala, já é totalmente percebido que vai ser mais uma cobrança de falta que a bola vai lá, chega a ser estádio. Ai, Jesus, eu preciso. Pela forma que você fala, é completamente percebido isso. Quando uma pessoa fala do propósito, ela muda. Naquele exato por quê? Porque ela muda a frequência. Eu reparei isso quando eu estava fazendo em diversas situações já reparei isso, mas ficou muito claro para mim quando eu estava fazendo uma mentoria, eu mentorado de marketing, em marketing. E aí, o meu mentor estava falando sobre marketing. Quando ele começou a falar de marketing, de diferenciação,
que era uma questão específica dentro de marketing, ele mudou, ele botou uma entonação, ele botou uma vibração, tá? Ele mesmo não percebeu, mas eu percebi claramente. Aí eu falei, olha o propósito dele aí. A mesma coisa quando um rapaz veio aqui em casa e para me ajudar a gravar vídeos do YouTube, é um produtor, pronto, um trabalho de produtor. E aí ele veio exercer o trabalho de produtor. Beleza, ele estava lá, estava fazendo trabalho, estava gravando vídeos para o YouTube, e aí ele me chamou para participar de uma reunião xamânica, uma reunião xamânica que ele faz um trabalho junto com a esposa, etc. E aí, quando ele começou a falar disso, ele mudou. Falei, propósito de vida dele. Então, essas questões. Uma vez recentemente estava conversando, recentemente, há uns 2 anos, estava almoçando com um amigo meu, e aí eu estava iniciando a mentoria, já estava uns 6 meses fazendo mentoria, essa mentoria que eu faço agora, e eu estava conversando sobre tudo, sobre essa questão. Aí no final, ele falou para mim, pô, cara, eu nunca te vi você tão empolgado falando de um trabalho como você falou hoje, dessa questão da mecânica quântica. Você sempre falou para mim sobre, sempre quando você falava sobre a questão policial, de fazer um curso para delegado, para juiz, né, federal e tudo mais, nunca vi uma empolgação sua como eu vi hoje. Por quê? Porque era o propósito de vida. E aí, tudo que você falou hoje, não vi nem um pingo de empolgação. Quando você falou da pedagogia, vou fazer para ver, nem inicia. Perda de tempo, te garanto isso. Seguinte. Eu vou ficar mais atenta e, de Preste qualquer forma, muito atenção, calma obrigada. aí, preste atenção no que eu estou falando. Seguinte, só para ser percebido. Olha o que eu falei no primeiro exemplo. O meu mentor de marketing, quando ele falava de marketing, ele tinha uma frequência. Quando ele falava de marketing de diferenciação, a frequência dele mudava. Ou seja, ele teve que começar a trabalhar com marketing para captar que o propósito era marketing de diferenciação. Então, o marketing foi o caminho, porque marketing de diferenciação foi algo específico dentro de marketing. Mas ele teve que começar com marketing geral. Não tinha vibração. Mas aí, quando ele começou com marketing de diferenciação, iniciou-se a vibração, porque era o propósito. Mas foi o percurso natural. Ok? Dito isso, aí fica... Então, mas se quiser falar mais sobre isso, você me chama em box, tá, querido? Porque nosso tempo está aqui. Mas mais alguém quer perguntar, fazer alguma pergunta? Pode fazer. Ih, acabou a água. Só liberar o áudio e perguntar, por favor. Ninguém? Ninguém quer perguntar? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos, todo mundo. Aquietar os pensamentos, colocando foco no coração. Coloque o seu foco na sua respiração, contemplando a sua respiração, e com isso você consegue aquietar os pensamentos. E sinta o seu coração. Vamos dar um comando, e após este comando, o primeiro pensamento que vier será o fato que iremos trabalhar. Vamos trabalhar de uma maneira mais rápida hoje. O
o comando é: me leva na origem do problema relacionado ao meu propósito de vida. O primeiro pensamento que vier, você vai captar. Veja bem, é o primeiro pensamento que vier para você captar, e aí iremos entrar nessa cena e ressignificar. Quem já veio a imagem mental, ok, apenas foque nela. Quem não conseguiu captar nenhuma imagem, vamos fazer novamente o comando, e eu peço para que você dê o comando e você lembre de algum lugar, ou da casa que você morava quando você tinha seus 5, 6, 4 anos, ou do colégio que você estudava, ou de algum outro lugar que lhe é marcante, que foi marcante para você quando você tinha mais ou menos esta idade. E você, com o pensamento nesse lugar, deixa entrar alguma cena que você vivenciou. Então, podemos dar o comando novamente. Você vai dar mentalmente. Me leva na origem do problema relacionado ao meu propósito de vida. E projeta a imagem aí do lugar que você escolheu. E solta. Agora, eu peço para que você se projete para esta cena. Se projete para esta cena. Agora, entra dentro da primeira pessoa, do principal protagonista da cena. Entre dentro dela. Você vai sentir o que ela estava sentindo durante a cena. Este sentimento pode ser por intuição ou um real sentimento. Você vai perguntar para esta pessoa de dentro dela por que ela estava com este sentimento e por que ela agiu desta forma, da forma que ela agiu. Pergunte e capte a resposta. A resposta, você pode escutar a voz, pode ser uma intuição. Muitas vezes é uma intuição, você tem a resposta por intuição. Agora, caso tenha uma segunda pessoa, eu quero que você entre dentro desta segunda pessoa. Você vai sentir o que ela estava sentindo, seja
captando o sentimento, seja por intuição, você vai perguntar a ela o porquê deste sentimento e o porquê dela ter agido de determinada forma. Obtida a resposta, eu peço para que você entre dentro de você, na idade da cena, e, e mantendo-se dentro de você, na idade da cena, você também vai, como se você estivesse se multiplicando, sair e se olhar para você mesmo nos olhos, só que você com a idade atual, se olhando para você mesmo com a idade da cena, nos olhos, sendo que você está dentro dos dois vocês, ou seja, olhando por 4 olhos. Neste exato momento, eu peço para que você, de uma forma sincera, sintonizando a frequência do amor, colocando foco no coração, eu peço para que você perdoe as pessoas que devem ser perdoadas, pode ser as da cena, assim como outras também que têm algum envolvimento, mas não estavam na cena. Emane perdão. De forma sincera, entre na frequência do perdão. Agora você vai dar um comando. Eu vou falar o comando e você vai repetir mentalmente. Eu digo o seu nome, tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente de agora em diante, mentalmente e emocionalmente, em relação ao fato vivenciado que me veio à mente após dar o comando, me leva na origem do problema relacionado ao propósito da vida. E um fogo permita um fogo celestial, um fogo primordial, queimar a energia negativa oriundo desta cena que lhe veio à mente após o comando. É um fogo que queima a energia negativa, oriunda do trauma, oriunda da cena que formou um trauma. Deixa o fogo queimar toda essa energia negativa. Quando o fogo se apaga, você visualiza uma borboleta que há poucos segundos atrás era um lagarto e agora é uma borboleta. Momento este em que você
visualiza você mesmo, poeta atual. Você pode, inclusive, estar sendo o ator, né? Você pode estar na própria cena, olhando pelos olhos, e você anda em direção a você, qualidade da cena, momento em que você também figura dentro de você, qualidade da cena, visualizando você, qualidade atual, andando à sua direção, e vocês se dão um abraço. Você se dá um abraço. Dá um beijinho na cabeça, você atual, dá um beijinho na cabeça do você da idade da cena, dá um abraço forte, levanta, diz que está tudo bem, está tudo resolvido e sela uma paz referente a esta cena em seu inconsciente, no sentido do conflito interno, dizendo por que você permitiu isso, por que você fez aquilo, por que você ficou inerte, entre outros fatores. Isso acabou, esse conflito terminou, uma paz foi selada. Visualize uma pomba branca enorme voando em alta velocidade para cima. E você agora tente captar a presença do seu mentor espiritual, que estava em toda esta cena, dirigindo toda esta cena de ressignificação. De forma inconsciente, estava orientando. Entre na frequência do seu mentor espiritual. Intencione agora um diálogo rápido com ele, que vai dar umas orientações. Intencione para que ele lhe traga de volta, para você voltar a abrir os olhos. Emane gratidão a ele pelas bênçãos e gratidão pelos desbloqueios. Agradeça também o conhecimento, agradeça a sua presença na live de hoje, agradeça o conhecimento que você adquiriu. Conscientemente opte para que todo conhecimento seja colocado em prol da coletividade, em prol de você prosperar de forma sábia, em prol da bondade. E pode retornar, ir indo abrindo os olhos. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de encerrarmos? Um lembrete, na live de terça-feira vamos ter live normalmente, vamos continuar falando de propósito de vida, tem mais questões, diversas questões para serem faladas, vai ser muito boa a live de terça-feira, e aí na live de terça-feira vamos fazer esse mesmo voltar na origem, só que de forma mais profunda, tá? Nesse mesmo objetivo relacionado ao propósito de vida. Tanto relacionado à pessoa descobrir, tanto relacionado, para quem já sabe, vai estar relacionado a ela se aprofundar, aterrar, prosperar dentro do propósito de vida. Maravilha? Agradeço a presença de todos. O último aviso. Ou amanhã, ou terça-feira, mais provável terça-feira,
talvez quarta de manhã, tá? No máximo quarta-feira de manhã, e estaremos trocando o nosso arquétipo atual do grupo. Vamos sair de Afrodite. Maravilha? Deixar esse aviso. Então, a mente de você já vai se programando, sabendo que vamos trocar o arquétipo da mitologia grega em que usamos. Fiquem com Deus, um forte abraço e avante!